E aí galera, bom dia. Vou falar pra vocês o que aconteceu. Vocês viram que eu terminei a obra lá do condomínio de 8 apartamentos, né? Que deu aquilo, eu comecei pra fazer 4. E o outro pintou em cima, era pra fazer os outros 4, né? E aí, calma aí rapidão. Deixa eu fechar aqui pra corticar ficar melhor. Voltando. Aí, eu comecei os meus, né? Pra pintar. O patrão determinou 4 a 4. Ele já tinha iniciado, esse pintor já tinha iniciado lá já. Só que ele falhava muito. Ele ia, trabalhava até 9 horas, tinha vez que dia que ele não ia. E assim, eu também comecei assim. Os 2 primeiros dias eu trabalhei só meio período. Mas eu tava dando continuidade, não falhava nenhum dia, só não trabalhava o dia todo. E aí eu fiz 3. E ele tinha feito um. Só que um não tava nem tava acabado ainda. Tava com 60% dele. E os outros eles rolou os tetos tudo. Rolou os tetos tudinho. Beleza. Aí eu fui concluir o outro meu. Fiz os 4. Quando eu fiz os 4, o patrão andou lá e viu que o dele tava parado do outro pintor. Ele falou: Davi, você vai pegar mais um de cima aí. Eu falei: beleza. Aí eu fui, finalizei. Fiz 5. E esse pintor não tinha andado mais lá. Ele ligou pro meu patrão tentando falar com ele, não conseguiu. Só que assim, dizendo ao meu patrão que ele já tinha pego uma parte da moeda, do Pix, sem concluir. E aí, ele sumiu, não veio mais. Aí o patrão falou: você assumir mais outro. Aí já foi para 6. E aí ficou mais um que ele tinha iniciado e o outro cru. Ele pegou e chamou outro pintor. Aí o outro pintor pegou 2, né? Um que ele já tinha iniciado. E pegou um que tava cru. E eu fiz outros 2. Então, dos 8, eu fiz 6 apartamentos lá. Nesse condomínio. Aí terminou lá. Aí meu patrão falou: é o seguinte, tem outra obra em outro setor. Essa outra obra tá para chegar material. Enquanto isso, você vai lá, onde é que a gente tá para terminar uma, que tem umas coisinhas lá que tem que fazer. Mas lá vai rolar uma diária. Eu falei: beleza. Aí foi ontem. Aí eu fui. Quando foi era 1h30, 1h40, eu terminei, eu concluí o que tinha que fazer lá. Que na verdade é assim, lá o que tinha? Tinha a janela. A requadraçãozinha da janela, vocês acompanham a requadraçãozinha da janela que eu tinha passado a fita e tinha amassado, né? Era só lixar e rolar aquela parte. Só que aí tava trancado lá. Que nessas obras tem essas agonias. Os peões pegam as ferramentas, o material deles e guarda e tranca. E às vezes o cara nem vai trabalhar naquela obra, ele tá em outra obra. No caso foi os eletricistas. Os eletricistas, eles tinham trancado os fios, né? A fiação, as lâmpadas, as tomadas, os apagadores, dentro desse quarto. E nesse quarto só faltava fazer isso na janela. Só faltava fazer isso. E tava trancado e eu não fiz. Aí o meu patrão falou pra mim lá fazer isso lá. Só que quando eu cheguei lá, tinha mais uns tetos que tinha amarelado. Porque também acontece isso. Às vezes não tá com a cobertura perfeita ali. E aí chove. E aí penetra, da laje penetra pra parte de baixo. Que é gesso. O reboco de gesso, vocês veem que é o reboco de gesso. Aí tava amarelo, aí ele falou assim: ó, e você cobre, tenta cobrir, dá uma montinha aqui nesses amarelos. Aí eu fiz isso, eu dei uma montinha nos amarelos. Fui lá nesse quarto que o eletricista tinha trancado, porque já tava aberto, né? Tava vazio. Eu tinha pego e retirado do material deles. Aí eu fui, lixei, né? Enrolei, tirei a fitinha e ficou só o ouro. Aí quando foi 1h pouco, 1h30, 1h20, eu terminei, concluí. Aí ele falou assim: ó, agora eu já te mandei a localização da outra obra. Aí amanhã você vai para outra obra. Amanhã, no caso, hoje. Aí eu, beleza. Aí quando eu tava no meio do caminho, ele me ligou e falou: ó, é o seguinte, tem uma confusãozinha lá, porque tem outro encarregado que ele disse que vai pegar aquela pintura. Só que o empreiteiro já passou a pintura para mim, que é para me pegar. Então assim, se ele chegar lá, você pega e me liga. Aí eu falei: beleza. Aí rodou o dia e tal, né? Aí eu fui lá hoje. Cheguei lá, a obra vazia, não tinha ninguém. Eu cheguei lá, faltava 15 para 7. Tava cedo, né? Sem portão, tudo abertão, sem portão ainda. Nem grade, nem nada. Cheguei, entrei, mandei mensagem pra ele. É aqui, a localização bateu aqui, essa obra aqui é essa obra aí mesmo.
Tem alguém aí? Eu falei, não, por enquanto só eu. Então, pode arrochar aí. Beleza. Fui lá, peguei o material, troquei, peguei o material. E tô lá no Branco Neve. Só que quando eu ia, já vi assim que geralmente, quando você acostuma com um tipo de material, você já sabe tudo, já, né? Você já fica familiarizado. Você já dá bom só de ver. Quando eu cheguei lá, eu vi que era outro material. A massa corrida, PVA, era das mais ou menos. Era das mais ou menos, né? Mas eu gostei. Só que a tinta era outra marca que eu nunca vi. Era outra marca. E não era daqueles que acostumam comprar. E aí eu já vi assim, mas eu peguei e subi. Peguei lá nos apartamentos de baixo e subi, né? Porque eu sou meio. Condomínio de 9 apartamentos. Aí, 3 embaixo, 3 no meio e 3 em cima. Subi lá, me troquei e comecei, né? Comecei ali, arrochando, ali, trabalhando e tal. Aí, chegou um pintor. Eu não sei, assim, ele chegou e pela feição dele, pelo vestimento, você sabe, né? Se o cara já tá trocado já, você vê pela vestimenta. Assim, a roupa meio branquiçada, assim, meio respingada, velho. Ou é gesseiro ou é pintor, mas o gesseiro, ele geralmente, ele tá mais... a roupa dele tá mais respingada, né, de gesso. A bota e tudo. O pintor é mais a frente, o gesseiro não, ele é completo. Todo respingado, as botas, tudo a calça. Rapaz, eu fiquei pensando comigo, esse cara é pintor. Aí ele chegou, cumprimentou e tal, cumprimentei também. E tô trabalhando ali. Ele começou a puxar assunto, a gente vai conversando e tal. Ele falou, quem mandou você vir pra cá? Eu falei, rapaz. Falei, não, não veio meu patrão. Ele falou, rapaz. Aí falou o nome de outro cara, que é o patrão dele. Que eu já tava sabendo que tava rolando um negócio mais ou menos assim, que parece que o encarregado, ele tá querendo pegar também a pintura. Que antes era só esse meu patrão que pegava dessa empreiteira. Eu já tinha visto que tinha uns dois caras aí que tava pegando, beleza. Aí, como ele já tinha me dado a ideia, né? Aí eu fui, mandei mensagem pra ele, falei, ó, apareceu um pintor aqui, tá esperando outro cara, que é o que passou o serviço pra ele. Aí ele, beleza. Aí pegou e me ligou. Não, não sai daí não, que eu vou falar com o dono mesmo, com o empreiteiro. Eu falei, tá certo. E tô lá aguardando. E trabalhando ali, trabalhando aí depois ele falou assim, rapaz, eu acho que essa obra aqui nem é essa aqui não. Eu falei, pois é, eu também tô meio assim. Aí esse pintor pegou e foi lá pra rua. Ele ficou lá na rua, lá no meio fio lá, ficou lá fumando lá. E aí meu patrão falou assim, não, espera aí que eu tô indo aí, tô chegando aí. Aí ele veio, chegou lá com mais um outro pintor, meu patrão. E aí, ele chegou lá e ele falou, não, é essa daqui mesmo, pode ficar aí à vontade. Aí ele foi lá e conversou com um cara, com outro pintor lá fora, né? Que a obra ali, o empreiteiro já tinha passado pra ele e tal, que eu já tava lá e tal. Aqui. Aí ele, então beleza, aí eu fui lá, mas ele pegou o material que precisava no carro. E ele foi embora, meu patrão, mais o outro pintor que ele tinha trago, né? E esse pintor que ficou também foi embora, porque não deu certo pra ele também, né? Ele foi embora. E aí eu fiquei assim, eu falei, não, então tá de boa, só rochar mesmo, agora levando a sério, bora Branco Neve. E aí comecei arrochando, ali, rolei os tetos, rolei até da cozinha, do corredor, e de 3 quartos já rolei, em poucas horas, hein? Foi acho que 2 horas de serviço. Tô lá, na tranquilidade lá, e daqui a pouco chegou esse pintor que o outro pintor tava esperando, ele chegou lá, depois, que é o que era responsável pela pintura. Esse que tá pegando agora também. Aí ele chegou, se apresentou e falou, mas essa obra aqui passou pra gente e tal. Eu falei, rapaz, também pediu pra vir pra cá. Aí falou, aqui foi que pediu pra você vir. Eu falei, não, o nome dele. Ele falou, mas rapaz, acho que ele deve estar enganado, porque... Aí falou o nome do proprietário também, né, do dono. Aí ele falou pra mim, nós vim pra cá, porque tinha outra obra no outro setor, chegamos lá, não era nossa, era desse cara que pediu pra você vir. E agora isso aqui também, então aí ficou meio difícil, vamos ver. Aí ele falei, então liga pra ele, eu vou mandar mensagem. Aí ele foi e conversou com o cara falou, não, é essa aí mesmo. Aí eu fui e mandei mensagem pro meu patrão, né? Ele falou, não, vamos ver isso aqui, que eu vou ligar pro dono. Aí, enquanto isso eu fiquei conversando lá com esse cara, com esse pintor. Foi bom que eu peguei o nome dele, né? Peguei o contato dele e tal. E aí ele me falou como é que é o esquema, que ele pega a obra aí, que ele tá começando, ele não tem equipe ainda. E aí assim, eu falei, não, anota meu contato aí, porque nunca se sabe, né? Agora um precisa do outro aí, ó, serviço que eu tô para, alguma coisa assim. Né? Ou então eu tô precisando de mais um serviço extra. E aí, beleza. Aí o meu patrão foi e respondeu. Aí falou, não, Davi, não é essa daí mesmo, não. Disse que fez uma confusão lá
nas localizações e tal, e essa daí não é da gente mesmo não, moça. É em outro setor. Você aguarda que ele vai mandar a localização pra mim, aí eu te mando. Eu falei, então beleza, tranquilo. Aí o que eu fiz? Eu peguei, me troquei, arrumei minha ferramenta e vim embora. Só que eu perdi tempo, né? Quando esse cara chegou, ele já falou, acho que você perdeu tempo, acho que você perdeu tempo aqui, cara. Tipo assim, ele já tinha certeza que era desse aquela lá, né? E aí eu perdi tempo assim, por quê? Porque eu levantei cedo naquele intuito, né, de pintar o Branco Neve. Arrumei a bolsa, as ferramentas, tudo, fui. Trabalhei lá ainda umas 2 horas, 2 horas e 20, 2 horas e 10. E, e é isso, aí o dia foi praticamente perdido, né? Serviu de experiência. Quando tiver essa dúvida agora, porque assim, tudo que acontece de diferente, de estranho na vida da gente, de ruim, entre aspas, você nunca perde. Eu sempre penso assim, você aprende, você serve de experiência. Quando tiver dúvida de novo, pode ser que aconteça, né? De novo isso. Quando tiver dúvida se é nosso, se não é, se é para me pintar, não é, eu vou aguardar, eu vou chegar na obra, ver, analisar tudo, mandar mensagem e tal. Essa aí mesmo, é certeza. Aí se outros virem falar alguma coisa, não sei se é, se não é. Enquanto não deu um horário ali, depois de umas 8 horas, 8h30, tinha certeza que aquela obra ali mesmo, aí eu inicio. Mas, né, para não acontecer de novo. Porque, no caso aí, eu fiquei no prejuízo. Nessa parte, nessa questão, né? Fiquei no prejuízo nessa questão. Mas é isso, galera. Foi isso. Hoje é quarta-feira, né? E deu esse equívoco aí. Agora eu tô aguardando a localização para mim ir para essa outra, que é em outro setor, né? Só que essa aí ia ser bom uma parte, que ela é pertinho daqui de casa. Ela é perto, bem perto mesmo. 5 minutos de bicicleta, tranquilo, sem correr. Pedalando tranquilinho. 5 minutos de bicicleta. Se fosse caminhando, vai dar o quê? 15 minutos, 18, 20 minutos caminhando. Se preferir. E essa outra é em outro bairro. E a que eu tava antes era em outro bairro, só que. É porque assim, é um bairro que eles dividiram. Aí ficou um e o dois, né? Tem o nome do bairro, tem outro nome do bairro, só que o bairro tá um, o bairro tá o dois. Aí nesse dois é um pouco mais longe daqui. Vai dar o quê? Uns 20 minutos de bicicleta, uma meia hora. Mas é isso, então. Nessa quarta aconteceu isso. Às vezes acontece, né? Mas fora isso tá tranquilo. Ainda dá para recuperar ainda, porque a moeda do outro ainda tem um pedaço, né? O cascaio, né? O Pix. E se eu começar amanhã, ainda dá para fazer um rendimento bom ainda. Tá tranquilo, mas foi o que aconteceu. Iniciando aí o ano, tá acontecendo esses equívocos. Mas eu já fiz uma, né? Já. Essa no caso era para ser a segunda obra, né? Aí deu isso aí, do ano. Então é só acompanhar aí que o Branco Neve vai só começar em 2026. Falou!